Nos últimos anos, a reprodução assistida se tornou cada vez mais procurada e também comentada. Mas, juntamente com isso, surgiram muitas dúvidas. O que a lei permite? Como fica o destino dos embriões? Quais os direitos têm os pacientes e os profissionais que trabalham nessa área? Então, para a gente falar de tudo isso de uma forma clara e bem simples e informal, nós convidamos hoje a doutora Liana Gobo, que é advogada aqui da nossa clínica, que faz toda a parte jurídica aqui da clínica Ginofert, e também é minha irmã, e a gente tem o imenso prazer de tê-la aqui conosco, Liana, para a gente esclarecer algumas dúvidas e entender um pouco mais esse lado jurídico da reprodução assistida. Boa tarde, eu fico feliz de poder contribuir aqui e ajudar a esclarecer essas questões jurídicas da reprodução assistida. Doutora Liana, também gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? E a gente fez uma lista com algumas perguntas que a gente acha que pode surgir, ser útil, né, para a gente esclarecer algumas dúvidas em relação à parte jurídica, né? Okay. A primeira delas seria: o que mais chama a atenção na forma como o direito tem acompanhado os avanços na medicina reprodutiva? O que chama a atenção mais é como o direito tem que correr atrás da medicina, porque as tecnologias na área médica evoluem muito rápido, especialmente na área da reprodução assistida. Então, novas possibilidades, novas tecnologias surgem antes mesmo de ter uma legislação específica sobre o tema. Então, o direito está sempre correndo atrás para acompanhar essa evolução. É bom a gente esclarecer se existe, muitas pacientes às vezes vêm com uns questionamentos específicos, e a gente gostaria de que você nos falasse se existe uma legislação específica dentro da reprodução assistida, deixando mais claro para o paciente que nos procura saber que a gente segue uma normativa, como que funciona a parte jurídica, então, na reprodução assistida. Sim. Olha, não existe. No Brasil, nós não temos uma legislação específica de reprodução assistida. O que nós temos são legislações esparsas. Nós temos a Constituição Federal, nós temos o Código Civil, nós temos a Lei da Biossegurança, as resoluções da Anvisa e especialmente as resoluções do Conselho Federal de Medicina, que hoje elas são a principal fonte de legislação para a reprodução assistida. A gente tem notado mesmo isso, que a medicina ela foi evoluindo, né? E a legislação não tem ainda. Então, surgem as dúvidas antes de ter a legislação, né? Aí que muitas vezes a gente tem que ir atrás da senhora aí para que ajude a gente a que caminho tomar, né? Porque a gente tem que dar uma resposta para o cliente, né? Sim, é verdade. É muito rápido, né, essa evolução, mas o direito tem se adaptado. A gente vê que novas decisões já mudaram muito na área da reprodução assistida, tentando acompanhar essa evolução, né? Essa mudança nas formações familiares e vários assuntos aí pertinentes. E eu acho que essas legislações que vieram das resoluções do Conselho Federal de Medicina, enfim, acaba nos norteando como um guia ético, né? Para a gente poder saber como conduzir os casos dentro da reprodução assistida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual que é o papel assim, específico das resoluções do Conselho Federal de Medicina na reprodução assistida? Elas funcionam como um guia ético para todos os profissionais, né? Elas definem as resoluções, quem pode acessar os tratamentos, elas definem os procedimentos como doação, questões de doação de gametas, de embriões, ela fixa regras também sobre gestação por substituição, sobre criopreservação. São vários assuntos que estão todas contidas dentro das resoluções do CFM. É importante dizer que elas não são leis, mas elas têm força normativa e elas servem de base até para as decisões judiciais sobre esse assunto. E é no que a gente também se baseia, né? Então, a gente segue cada procedimento
a gente tem dentro dessas normativas do CFM como que a gente deve proceder. Então não é aleatório, né? A gente tem realmente uma norma que tem vigor, né? Que tem força e que a gente precisa seguir, né? Exato. Isso. E a gente vê também alguns temas surgem muitas dúvidas, né? Sim. São temas que a gente vê que eles são mais polêmicos, como por exemplo a doação de gametas, a gestação por substituição ou até a fertilização pós-morte, né? São assuntos que sempre questionam, né? Você tem alguma orientação, algum comentário sobre esses temas todos são permitidos pelo direito desde que sejam seguidas as normas fixadas na resolução do Conselho Federal de Medicina. E cada um desses procedimentos, a gente poderia até falar num outro momento, especialmente de cada um, mas porque cada um tem regras próprias, né, que são específicas para aquele procedimento. Mas, por exemplo, a doação, no caso da doação, é exigido que o doador tem que ter maioridade civil, ela tem que ser voluntária, não pode ter caráter lucrativo ou comercial. No caso da gestação por substituição, ela também é possível, preferencialmente entre parentes até o 4º grau, né? Casos fora disso devem ser levados à consulta do Conselho Federal. E no caso da fertilização pós-morte, também ela pode ser autorizada desde que o falecido tenha manifestado essa autorização em vida e de uma forma inequívoca e uma forma especial, que seja através de testamento. Só essa autorização, essa manifestação no termo de consentimento, no caso da fertilização pós-morte, não é suficiente. Então, são uma série de requisitos e normas que cada procedimento tem o seu e que deve ser observado. E existe diferença entre o que é considerado ético e o que é considerado juridicamente permitido? Sim, há diferenças, né? Embora o ideal é que o ético e o jurídico caminhem juntos. Mas o ético, ele trata principalmente a conduta, né? Ele define a conduta médica, e o jurídico, ele define aquilo que é permitido por lei ou o que é interpretado pelos tribunais. Mas nem sempre o ético tem previsão legal, como é o caso da reprodução assistida, que todas as determinações, enquanto não surge uma lei específica da reprodução humana, nós seguimos as orientações éticas do Conselho Federal de Medicina, né? Então, elas são importantes, essas orientações éticas, porque elas protegem tanto o paciente quanto os médicos e a clínica, né? Isso. E outro assunto que a gente tem bastante, os pacientes têm muita dúvida, é quanto aos embriões congelados, né? Qual seria o destino desses embriões congelados? O que a lei fala sobre eles? Sim, a lei civil, ela é omissa quanto a esse assunto, né? Nós seguimos, mais uma vez, as normativas da resolução do Conselho Federal de Medicina. Eles falam na resolução, é determinado que os embriões excedentes e viáveis devem ser congelados. Então, não é uma opção, os embriões, né, excedentes, viáveis, devem ser congelados. Então, esses embriões criopreservados, como que é feito? Os pacientes assinam um termo de consentimento, onde é informado como é feito esse procedimento, as partes são informadas sobre o custo, ele tem um custo de manutenção, logicamente, porque é preciso manter esse material biológico criopreservado em perfeitas condições. E aí os pacientes vão decidir sobre o destino deles. Eles têm que fazer essa opção antes de iniciar o tratamento, antes da geração do embrião. Então, os embriões, eles podem ser mantidos congelados enquanto o paciente desejar, para uma implantação futura, né? Ou eles podem ser doados para outro casal infértil que necessite, conforme
seja permitido, né? A parte também permitido. tem que analisar a parte médica, né? Vocês até podem falar sobre isso, né? Se é permitido os exames sorológicos e tudo. Eles podem ser doados, a resolução fala que podem ser doados à pesquisa, mas isso se houver um biobanco disponível, né? E podem ser descartados também. Caso o paciente não deseje mais utilizar o embrião criopreservado e deseje descartar, como que ele tem que fazer? Ele tem que solicitar, manifestar essa intenção para a clínica, aí é gerado um termo de descarte, que deve ser assinado pelas partes, e após, nesse termo de descarte é esclarecido para o paciente que, uma vez realizado esse procedimento, ele é irreversível, e se essa for a vontade do paciente, aí sim é feito o descarte. É importante também mencionar que para o descarte o casal tem que assinar, os dois têm que assinar, não basta um só querer, né? É importante que os dois assinem e daí, após a assinatura do termo próprio, é que poderá ser realizado o descarte pela clínica. É importante a gente comentar que tudo isso que a doutora Helena está falando, nós fazemos aqui na Ginofert, né? Nós implementamos todos os termos de consentimento e dentro deles, a paciente que vai ser submetida a uma fertilização in vitro, ela já nos sinaliza sobre toda essa questão do congelamento de embriões excedentes, já no termo de congelamento da fertilização in vitro, já fica sabendo então dessa questão da manutenção do congelamento, como que acontece, o que pode ser feito com esses embriões criopreservados. Então, tudo nós já, né, Liana, fizemos toda essa a parte jurídica e documental para o paciente se sentir seguro e saber o que realmente pode acontecer com aquele procedimento que ele está realizando aqui na clínica. É importante destacar que o destino dos embriões, quem decide o destino dos embriões é o paciente. É o casal. É o casal. Eles que vão escolher o que eles desejam fazer. Se eles desejam utilizar o embrião, manter criopreservado, descartar, doar, é uma decisão do casal, né? Que deve ser tomada com calma, deve ser... Por isso que é importante ler todos os termos com calma, esclarecer as dúvidas, né? Nós fornecemos os termos sempre já no início do tratamento para o paciente ler com calma, não ter qualquer dúvida que ele tenha, ele nos traz durante o tratamento, para ter esse tempo para ele entender todo o processo. Isso é muito importante. Uma outra grande dúvida é quanto os pacientes nos perguntam sobre a questão do quantos embriões transferir, né? Quantos embriões colocar no útero da mulher. Então, eu também gostaria que você comentasse, porque não é uma coisa aleatória também, nós seguimos as normativas, então, aí do Conselho Federal de Medicina. Na resolução do Conselho, que é a atual, ela fixou que o número de embriões a serem transferidos, eles variam conforme a idade da paciente. Mulheres até 37 anos podem transferir até 2 embriões, acima de 37 até 3 embriões. Então, isso e os excedentes viáveis aí que seriam criopreservados, né? Então, a clínica, ela tem esse limite também, porque ela tem que seguir essa normativa, né? E isso é decidido junto com o paciente, né? Ele que toma essa decisão. Outro caso que existe várias situações que surgem dúvidas, né, para os casais, e a gente no meio do caminho que a gente vê o que acontece. Por exemplo, o casal tem embrião congelado aqui na clínica e por um motivo houve uma separação desse casal. O que acontece com esses embriões, doutora? Então, no caso de separação do casal, ou divórcio, ou dissolução da sociedade, da união estável, vai valer o que está previsto no termo de consentimento, que o casal assina e fez essa opção antes de realizar o procedimento. Então, quando o casal vem aqui na clínica fazer o tratamento e a fertilização, no termo de consentimento vai ter essa opção que ele vai ter que escolher. Eles vão ter que conversar e chegar num acordo, né? No caso de separação, quem fica responsável pelo embrião? Né? Se vai descartar, se vai doar.
eles têm que tomar uma decisão. E isso vai constar no termo de consentimento, os dois vão assinar e essa vontade que vai ser respeitada pela clínica caso isso aconteça. Se não houver acordo ou se houver disputa, aí o caso é levado à justiça e é o juiz que vai decidir, né? Eu já vi alguns relatos, né, de casos que houve briga, que um queria transferir, o outro não queria, mas o juiz, quando não há acordo prévio, o juiz não liberou a transferência de embrião. Isso é importante. Por vontade de um ou de outro. É muito importante isso que o doutor Fernando está colocando aqui, porque eu já recebi essa pergunta várias vezes, assim, que às vezes a mulher deseja implantar, mas o marido não quer. Então, pelas normativas vigentes, os dois têm que concordar. O embrião não pode ser implantado no útero sem a concordância do casal. Os dois têm que concordar e têm que assinar o termo. Da mesma forma que os dois têm que concordar para descartar. Então, não existe a possibilidade de uma pessoa só tomar a decisão de implantar o embrião ou de descartar o embrião. Né? Tá certo. É uma segurança, né? É uma segurança para o próprio casal também, né? Sim, com certeza. Nos casos pós-morte, né, que houve o óbito de um dos cônjuges, essa pessoa pode usar esse embrião depois? Não pode? Existe uma lei para isso? No caso da pós-morte, se tem o embrião congelado, aí já entra um pouquinho mais no aspecto jurídico, se é homóloga, se é heteróloga, né, se é só do casal, mas, como regra geral, só pode fertilizar, implantar esse embrião no útero se houver essa autorização prévia do falecido nesse sentido, que autoriza a implantação do embrião pós-morte, após a minha morte. Isso ele tem que registrar um testamento para ser possível fazer essa implantação pós-morte. Isso já tem decisões, inclusive, nesse sentido. Então, outra questão que é muito abordada, que as pacientes nos perguntam muito, é sobre a doação de óvulos e de espermatozoides. Se existe ainda no Brasil a obrigação de ser anônimo, essa doação de óvulos e espermatozoides. Sim, a regra geral no Brasil ainda é o anonimato na doação de gametas, né? A exceção é quando a relação de parentesco até o 4º grau, desde que não incorra em consanguinidade, existe essa opção, essa possibilidade. Mas a regra geral é que nem doador e nem receptor conheçam a identidade um do outro. E isso tudo, claro, é feito um consentimento informado, né? O paciente vai pegar por escrito. E como que é elaborado esse consentimento informado? O termo de consentimento é um dos documentos mais importantes na reprodução assistida. Esse termo de consentimento, ele é obrigatório a todos que se submetem ao tratamento da reprodução assistida. Então, primeiro que ele deve ser escrito, assinado por todas as partes envolvidas naquele procedimento, né? Elas têm que manifestar a concordância. E o que consta nesse termo? Ele vai constar informações médicas, vai descrever o procedimento, detalhar bem certinho como ele é, os riscos, os benefícios, mas também vai conter aspectos éticos e jurídicos. Ele vai falar sobre a questão do embrião, né, as opções que o paciente tem que fazer em caso de falecimento, em caso de doação, a responsabilidade das partes, também quanto à filiação da criança. Então, o termo de consentimento, ele é muito importante e ele serve como proteção tanto para os pacientes quanto para a clínica. Dentro ainda desse tema de embriões congelados, eu gostaria que você falasse um pouquinho qual a responsabilidade dos pacientes sobre esses embriões congelados. É muito importante, né? Porque os pacientes são os responsáveis legais pelos embriões congelados. Então, é muito importante que eles sempre mantenham contato com a clínica, até porque as legislações nessa área, né, estão sempre em constante atualização e às vezes a clínica também pode precisar
falar com o responsável legal do embrião. Então é importante que mantenham contato com a clínica, informem o celular, o endereço, caso tenha alguma alteração, né? Porque essa opção também, eles são os responsáveis por decidir o destino dos embriões. Então, enquanto eles não decidem o destino dos embriões, ele vai ficar criopreservado. A clínica tem essa obrigação de manter o serviço de criopreservação. Caso o paciente deseje, o casal opte, não queremos mais utilizar o embrião e queira descartar ou doar, mudar esse entendimento, ele deve entrar em contato com a clínica para comunicar essa intenção e fazer a documentação adequada, né? Assinar o termo. É muito importante isso mesmo que você comentou, que a clínica tem a responsabilidade de manter esses embriões congelados, então nós temos que ter toda a estrutura e para dar para proporcionar, né, esse congelamento, essa manutenção do congelamento, e ao mesmo tempo é a responsabilidade do paciente a manutenção desses embriões, fornecendo as informações, né, estando em dia com a situação. E aí eu queria também te perguntar em relação aos direitos dos pacientes. Os pacientes, eles têm direito à informação, eles têm direito à privacidade, ao consentimento informado, né? Receber todas essas informações e, principalmente, ele tem direito ao acesso igualitário do tratamento da reprodução assistida, independente do estado civil, independente do gênero, da raça, da orientação sexual. Isso é garantido por lei e também está previsto na resolução do Conselho Federal de Medicina. E dentre a parte da clínica, quais as responsabilidades éticas e legais que as clínicas de reprodução humana devem ter? Sim, importante também. As clínicas e os médicos. As clínicas e os médicos que trabalham com reprodução assistida, né? Elas têm que garantir o sigilo, a segurança dos dados e principalmente seguir, né, a cumprir todas as normas previstas na legislação vigente, né, as normas éticas, e isso é muito importante e eu vejo assim que isso é levado muito a sério aqui na clínica Ginofert, que mantém sempre uma equipe em constante atualização, nós junto com o jurídico e com a atualização dos termos e dos procedimentos de acordo com as normativas vigentes, né? É um cuidado que eu vejo. Os embriologistas, né, estão sempre em contato com você, sempre pedindo orientação sobre um caso em específico ou outro, né? Então a gente julga isso muito importante, não só para nós, mas também para o paciente. Isso, é uma segurança para o paciente que a documentação esteja bem completa e atualizada. Porque isso facilita muito depois, até para o registro da criança que vai nascer da reprodução assistida. Toda a documentação estando em dia é muito mais seguro para o paciente. A gente sempre tenta se antenar antes, né? Quando vai iniciar aquele procedimento, a gente já começa a pensar o que a gente tem que fazer de documentação. Então a gente já entrega, né, para o paciente no início do tratamento toda aquela documentação necessária. Às vezes até a gente tem que fazer algum tipo de contrato, além dos termos de consentimento, né, Liana? A gente tem que fazer alguns contratos entre as partes, então a gente tem muita preocupação com essa questão legal aqui na clínica. E são muitos, eu vejo, e são muitos documentos, né? Muitos documentos. Cada procedimento tem, às vezes, 5, 6 documentos para assinar, às vezes mais, né? Então, mas tudo a gente procura dar muita atenção nisso, porque realmente é importante. A documentação correta, adequada, é muito importante e aqui na clínica a gente tem muito cuidado com isso. Como o nosso pai falava, né, o que vale é o que está escrito. E eu, quando eu era pequena, eu sempre falei que não ia fazer direito porque eu não queria mexer com papel. Mas hoje eu mexo mais com papel quase do que com o paciente. É verdade. São muitos termos que o paciente tem que assinar e hoje em dia aqui é muito organizado aqui na clínica, né? Nós estamos sempre atualizando os termos e tudo, mas vocês tudo separado por procedimentos, documentos.
Então, cada paciente daquele procedimento tem todos aqueles termos que ele tem que levar, ler, assinar, né? Trazer de volta antes do procedimento, é conferido pelos embriologistas se está tudo certinho. E às vezes eu pego no pé, né? Olha, tem que preencher corretamente todos os dados do paciente. Às vezes você que é paciente, né, não se aborreça quando pede para preencher todos os dados, mas é que para nós realmente isso é muito importante, que estejam os dados corretos dos pacientes e completamente preenchidos os termos, né? Então, às vezes a gente insiste um pouco nisso, né? A gente sabe que ninguém gosta de ficar preenchendo muito papel, mas no caso da reprodução assistida isso é muito importante. Porque a reprodução assistida tem muitas situações dúbias, né? Sim. Muitas dúvidas vão surgindo, a gente não tem, na verdade, uma situação única e todo o resultado é diferente um resultado de outro. Então, não tem como a gente garantir alguma coisa para o paciente. O que a gente garante é que a gente, né, fornece toda a estrutura, ou a gente tenta fazer o melhor em questão de conhecimento, de estrutura, enfim. Mas o resultado é muito diferente, às vezes, de um paciente para o outro. E isso que tem que ficar bem claro nesses documentos. É verdade. Né? Porque cada caso é um caso, cada resultado é um resultado específico. E às vezes o mesmo procedimento, por exemplo, a gente faz o termo quando o pai é biológico e quando é por doação. O mesmo procedimento tem às vezes 3, 4 variações, com doação de óvulo ou com doação de sêmen, ou, né, Sim, uma fertilização in vitro com óvulos próprios, fertilização in vitro com óvulos compartilhados, uma inseminação com sêmen próprio, com inseminação com sêmen Então, o mesmo procedimento tem 5, 6 tipos diferentes de documento, porque cada caso realmente diferente e tem suas particularidades. Não, e quando a gente acha que já conhece tudo, chega uma variação que você não viu ainda. Uma nova possibilidade que a tecnologia aí está... né? E a questão das famílias, né, que também foram mudando e a gente foi se adaptando, a reprodução assistida foi se adaptando. Eu vejo ali ainda, voltando um pouquinho nos termos, né, que existem coisas que a gente não existe ainda a norma, né, no direito. Exato. Aí o que a gente faz? A gente faz consultas para o CRM, para ver se o CRM, junto com o Conselho Regional de Medicina, junto com o seu plenário, tome alguma decisão auxiliando a gente em que caminho tomar. Né? Exato. Porque às vezes existem situações que ainda não está descrita em local nenhum. No caso, por exemplo, da gestação por substituição, que a resolução ela diz que preferencialmente deve ocorrer com relação de parentesco com um dos receptores, né, até o 4º grau. Então, quando não tem nenhum parente disponível, né, não existe. Então, esse é um caso, às vezes, que existe o desejo parental do casal, mas não tem nenhum parente que possa gestar. Sim. Né? Porque só voltando um pouquinho, entrando um pouquinho da gestação por substituição, é quando existe alguma condição clínica que impede a mulher de gestar. E aí é outra mulher, no caso com relação de parentesco com o casal, que vai gestar a criança para esse casal beneficiário que a gente chama, né? Então, se veja, esse é o caso que daí teria que consultar o conselho, porque às vezes é uma pessoa muito próxima, né, da família, mas não existe essa previsão, não existe lei, e na resolução que fixa essas normativas, essas orientações, também não está previsto. Então, teria que consultar. Algumas vezes já fizemos, né? Sim. Vai uma consulta para o Conselho de Medicina. Pedir autorização ou não. Ver qual é o parecer que eles dão, se eles autorizam a clínica a fazer esse procedimento. Aí é um exemplo, né? Que a lei ainda não existe e às vezes não existe nenhuma normativa do CFM para todas as situações que você precisa. As situações vão surgindo no dia a dia. E a medicina e assim que o direito vai ter que ir acompanhando, se adaptando. Vai acompanhando a evolução, né? Falando em evolução, a gente estava comentando dos conceitos então de família, que hoje ela foi abrangida, né? A gente vê hoje mulheres
ou homens querendo a maternidade ou a paternidade de forma independente, casais homoafetivos femininos, homoafetivos masculinos, enfim, né, essa evolução aí do conceito de família. E a reprodução assistida teve que acompanhar tudo isso. A gente tem atendido bastante casais, né, e pessoas nessas condições, e a gente gostaria de saber, assim, da tua parte, como que o direito tem se adaptado em relação a isso? Olha, sem dúvida, a reprodução assistida, ela ampliou o conceito de família, né, no direito brasileiro. Se a gente parar para pensar, algumas décadas, família era vista apenas como a união entre um homem e uma mulher com filhos biológicos, né? Hoje em dia, o direito já reconhece diferentes formações, casais homoafetivos, pessoas solteiras que decidem ter filhos e até famílias multiparentais. Hoje em dia já é reconhecido pelo direito. Então, é importante dizer que a nossa Constituição Federal, ela protege a dignidade da pessoa humana e o planejamento familiar. Esse projeto, essa intenção parental, ela vem acima da biologia, sabe? O que importa, as decisões, inclusive dos tribunais que a gente tem acompanhado, elas consolidam esse entendimento, que o que importa, o que forma uma família é o vínculo parental, é a intenção de criar o cuidado para ter um filho, né? Então, hoje, através da reprodução assistida, é possível ter filhos mesmo sem vínculo biológico, né? Sem vínculo genético direto com um dos pais, com ambos os pais, ou até sem vínculo gestacional, no caso do útero de substituição, que é uma mulher que vai gerar, né, o filho para outro casal. Então, tudo isso obrigou o direito a reconhecer que o que importa mesmo é a intenção parental. A fonte da parentalidade, ela não está apenas no sangue, mas sim na intenção de ter um filho, né? Eu acho que isso, essa mudança foi muito bonita e muito humana, assim, para o direito, né? Que ele vem reconhecendo cada vez mais as situações que já aconteciam, na verdade, mas através da reprodução assistida, acolheu, né? Acolheu, deu voz, né, para essas situações. E a reprodução assistida também, né? Abriu, ampliou e reconheceu que o que importa é realmente a maternidade, a paternidade, né? Isso. Esse amor, quem escolhe, né, exercer a parentalidade, né? Quem escolhe. Na verdade, a gente está falando do amor, né? É o amor que vale acima de tudo, né? Esse vínculo, né? Essa vontade realmente do cuidado, de formar uma família. É isso esse reconhecimento que o direito olhou para esse lado, para reconhecer essas outras formações familiares, né? Outra coisa também, aproveitando que a criança, dizermos aqui, que a criança gerada através da reprodução assistida, ela é reconhecida como filho, em todos os aspectos civis, legais, patrimoniais, e ela tem com todos os direitos a essa condição, independente do vínculo genético. Isso está previsto no Código Civil brasileiro, né? Então, é mais um reconhecimento do direito, que o que importa não é tanto o genético, mas sim esse vínculo, essa intenção parental, né? E como que outra novidade, né, que tem surgido muitas tecnologias, a inteligência artificial, e como que o direito tem lidado com essas tecnologias, quando elas estão sendo aplicadas na medicina? Vocês têm algum direcionamento para onde ir? Então, a inteligência artificial está chegando com força em todas as áreas, né? Em todos os segmentos, e na reprodução assistida não é diferente, né? Desde sistemas que ajudam aí, vocês podem até falar melhor sobre, né, seleção do melhor embrião, que tem mais chance de sucesso, né? A análise genética dos pais. Então, todos esses avanços, que são muito rápidos, eles trazem grandes possibilidades, né? Mas também trazem grandes desafios, porque ainda são coisas novas que o direito não enfrentou, e nós certamente teremos que enfrentar, ver
vai levantar muitos questionamentos sobre a parte ética, né? Até onde podemos ir com a inteligência artificial, né? Quais os limites, né? Quais a parte de questionamentos sobre discriminação genética. Então, tudo isso aí são questões ainda muito novas que já estão aparecendo, né? E que certamente nós teremos que enfrentar no futuro bem próximo. E o que você acha que precisa evoluir na legislação ainda dentro da reprodução assistida? Bom, nós precisamos de uma lei nacional de reprodução assistida. Nós precisamos urgente, né? Disso aí há muito tempo já, né? Porque quanto tempo faz que tem reprodução assistida já no Brasil, né? E nós não temos lei. Então, nós precisamos de uma lei única de reprodução assistida que una tanto as normas éticas, bioéticas e civis no mesmo documento. Isso traria muito mais segurança tanto para os pacientes como para os médicos e clínicos que atuam nessa área. A gente que acompanhou a reprodução assistida, né, no Brasil, a gente viu que evoluiu muito já, né? Quando a gente começou lá atrás, não existia as normativas do Conselho Federal de Medicina, né? Era muito mais precário. Então, a gente viu muito essa evolução, tanto da reprodução assistida como o direito, né? E eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir. Pode evoluir, né? O que falta realmente é isso que você comentou. Falta uma lei específica para a gente poder seguir, né? A gente segue muito normas, né? Normas éticas, mas nós precisamos de lei, uma lei única, né? Porque são muitos, como vocês já mencionaram, são muitos procedimentos, né? A reprodução assistida. São muitas variações e realmente nós precisamos, o ideal é que tenha uma lei nacional única, onde detalhe todos esses procedimentos, os limites, as regras, né? De uma forma bem clara, né? E que conselho você daria para quem tem receio dessas questões legais? Olha, eu diria para buscar informação e segurança, né? Como que você pode fazer isso? Se você é um paciente, você primeiro procure uma clínica especializada, né? Que tenha profissionais realmente habilitados nessa área e procure informação no sentido de leia todos os termos de consentimento que vai detalhar o procedimento, esclareça suas dúvidas, converse com o seu médico, né? Para depois assinar. Primeiro esclareça todas as dúvidas, né? Eu sempre digo que a clareza, ela evita conflitos e traz tranquilidade emocional, né? O que é muito importante nesse momento de decidir ter um filho, né? E para nós, profissionais na área da reprodução assistida, que conselho você nos daria? Estamos no caminho? Estão aqui na Ginofert, que eu conheço, estão no caminho certo. Porque eu diria para os profissionais que o importante é investir em transparência, né? E na documentação adequada. E eu acho que assim, a boa prática médica, ela nasce também de todos esse conjunto. Esses detalhes, né? E do respeito ao paciente também, né? Quando a ética e o jurídico caminham juntos, né, o resultado é a segurança para todos. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, e vai ajudar muito os casais que estão em tratamento. Isso dá mais tranquilidade para eles verem que o que a gente entrega para eles, existe todo um estudo, existe toda uma normativa por trás para que ele não está desamparado na parte médica, a gente está aqui, e também na parte legal, né? Exato. Que a gente tenta, né, deixar ele com um respaldo, né? Esse respaldo acho que é muito importante para o paciente, para realmente ele não ficar com dúvidas e tentar seguir o caminho, porque a jornada do tratamento, ela já é árdua, né? Sim. Se a gente não deixar mais claro, como você falou, essa clareza, vai facilitar muito, né? Vai trazer muita tranquilidade para o paciente, né? Exatamente. Que ele entender bem
o procedimento, entender todos os riscos, as chances, né? Esclarecer todas as dúvidas. Isso aí eu acho que é muito importante e realmente traz muito mais segurança para ele, né? Então, gostaríamos de te agradecer, doutora Liana Gobo, minha irmã, que veio aqui hoje como advogada da clínica e que é quem nos dá todo o suporte jurídico. E gostaríamos, então, de te agradecer por ter vindo, por ter esclarecido esses vários pontos. E vamos te convidar para vir outras vezes para a gente esmiuçar um pouquinho mais cada procedimento em específico. Eu agradeço e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada.